Estamos nos momentos pós-Ramadã. São momentos desafiantes, são momentos muito importantes para cada um de nós, caros irmãos, mostrar aquilo que aprendeu durante o mês de Ramadã. É já neste preciso momento que nós temos que mostrar de que, na verdade, somos melhores estudantes, somos melhores alunos de um professor chamado Ramadã. Temos que materializar e temos que fazer ver e valer aquilo que aprendemos na nossa formação, na formação espiritual. Nós sabemos que o mês de Ramadã é uma escola espiritual. Daí, depois do Ramadã terminar, temos este desafio de implementarmos os conhecimentos adquiridos durante a nossa formação. Este é o momento. Caros irmãos, quando termina o mês de Ramadã, temos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são aqueles que estão satisfeitos porque o Ramadã terminou. Estão muito contentes, estão muito satisfeitos porque o Ramadã terminou. Para este grupo, o Ramadã era um impedimento para a prática do mal. O Ramadã é que lhe impedia de praticar o mal. Quando termina o mês de Ramadã, ele está feliz, está contente porque vai continuar a praticar o que ele não praticava. Quem bebia, deixou de beber por causa do Ramadã, está feliz porque vai voltar a continuar a beber. Você falava com ele, perguntava por que não bebe? Ele disse, não, estamos num grande mês, temos que respeitar o mês de Ramadã, este é um grande mês. Perguntava, por que não comete adultério? Não, este é grande mês, estamos no mês de Ramadã, é um grande mês, não posso fazer isso. Por que você não mente? Porque estou num grande mês. Por que você não rouba? Porque estou num grande mês. Então, todos respeitavam o mês de Ramadã. Éramos santinhos, fazíamos salat, cumpríamos com 5 salates. Então, este tinha um plano, que logo que terminar o mês de Ramadã, eu volto a cometer, a praticar aquilo que eu havia deixado. Porque este tipo de pessoa não teme Allah subhanahu wa ta'ala. O foco dele é Ramadã. Ramadã deixou de praticar o pecado. Ramadã terminou, continua a praticar o pecado. O foco dele, a preocupação dele é o mês de Ramadã. É bom ou não deixar de praticar o pecado no mês de Ramadã? Sim, é bom. É um passo. Não estamos a dizer que não é bom. É bom a pessoa deixar de praticar o pecado no mês de Ramadã. Mas não deve ser a meta até o fim de Ramadã. A meta é já que eu deixo de cometer o pecado, mesmo depois de Ramadã, eu tenho que deixar de cometer o pecado. Porque nós já mostramos que somos capazes. Temos esta capacidade. Aqueles que dizem que não posso ficar sem mentir, não posso ficar sem roubar, não posso ficar sem cometer adultério, não posso ficar sem fumar, não posso ficar sem beber, mostraram que afinal eles conseguem. Se conseguiu ficar 30 dias sem beber, sem mentir, sem cometer adultério, sem roubar, sem fumar, por que não deixar para o resto da vida? Aqui nós não temos desculpa, que eu não consigo ficar sem isto, não consigo ficar sem aquilo. Já mostramos que, afinal das contas, somos capazes. Por isso, caros irmãos, o Ramadã ensinou-nos muita coisa. Ensinou-nos a deixar de cometer o pecado. Então, temos que continuar na mesma senda. Temos que continuar com o mesmo comportamento. O Ramadã ensinou-nos a estar longe do roubo, da mentira, da aldrabices, da fofoca, da calúnia. Terminou o Ramadã, vamos continuar a estar distantes desses pecados. O Ramadã ensinou-nos a cumprir assiduamente com os 5 salates, no seu devido tempo. Não falhávamos com os 5 salates. Não é terminou o Ramadã,
Já você já deixou de cumprir com os 5 salats. O que se quer é os ensinamentos que nós aprendemos dentro do mês de Ramadã que continuem a serem materializados pós-Ramadã. Aí sim, teremos orgulho de dizer que sim, eu aprendi numa escola chamada Ramadã. Eu fumava, deixei de fumar, logo que entrou o mês de Ramadã, deixei de vez. Eu não praticava os 5 salats, comecei a praticar no mês de Ramadã. Já continuo a praticar os 5 salats, não deixo mais. Eu deixei de beber por causa de Ramadã, mas terminou Ramadã, continuo a não beber. Eu deixei de cometer adultério no mês de Ramadã. O motivo foi Ramadã, mas depois deixei de vez. É isso que se quer. Não nós colocarmos uma rotina de pecado que vou cometendo, chegou o mês de Ramadã, deixo, pós de Ramadã continuo. Não. As nossas irmãs, alhamdulillah, no mês de Ramadã punham o hijab. Não é terminou Ramadã, tirou o hijab, tirou o lenço, tirou o vestido. Deve continuar com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala a vestir-se o hijab. Pelo menos a pessoa terá alguma recordação que eu vinha sem hijab, comecei a pôr hijab no mês de Ramadã e daí para cá não deixei de pôr hijab. Eu vinha, não praticava salat, comecei a praticar salat no mês de Ramadã, até agora continuo a praticar o salat. Eu era muito avarento, por exemplo. Comecei a ser generoso, solidário no mês de Ramadã, até agora continuo a ser generoso, continuo a ser solidário. Para dizer que o mês de Ramadã ensinou-nos valores éticos, valores morais, ensinou-nos muita coisa, a respeitarmos as pessoas, a respeitarmos os nossos vizinhos, a cumprirmos assiduamente com os 5 salats. Temos que continuar com este hábito, caros irmãos. Este primeiro grupo são aqueles que estão satisfeitos. Ramadã terminou, há de continuar a praticar o que havia deixado por causa de Ramadã. O segundo grupo, caros irmãos, são aqueles que estão muito tristes. Estão tristes por quê? Porque o Ramadã terminou. Queriam continuar com aquelas recompensas, queriam continuar com aquelas práticas que só se fazem no mês de Ramadã, como é o caso do Salat Tarawih. Não se faz Salat Tarawih no outro mês, fora de Ramadã. Ao terminar o Ramadã, esse tipo de pessoa está triste, porque sabe que não sei se é de chegar outro Ramadã, não terei mais oportunidade de eu praticar o Salat Tarawih. Não terei essa oportunidade. Zakatul Fitr está no mês de Ramadã. Temos também Laylatul Qadr, está no mês de Ramadã. São oportunidades que só se encontram dentro do mês de Ramadã, que não vamos encontrar noutros meses. Ao terminar o mês de Ramadã, este grupo de pessoas estão tristes porque não terão essas oportunidades. Caros irmãos, nós saímos de uma formação, saímos de uma escola. O que pretendemos é aprendermos e pormos em prática aquilo que o Ramadã deixou para nós. Por isso, se formos a voltar para os nossos predecessores virtuosos, a Salaf Salih, havemos de encontrar que a vida deles toda resumia-se no mês de Ramadã, porque eles aprendiam com o Ramadã muita coisa. Depois do Ramadã terminar, eles ficavam com aqueles ensinamentos de Ramadã para todo o ano. Ficavam com aqueles ensinamentos de Ramadã para todo o ano. E nós, Ramadã foi, bondade se foi, honestidade se foi, salat se foi, zakat se foi, a moral se foi, hijab se foi com Ramadã. Por isso, prezados irmãos, é sempre bom nós aprendermos com este hóspede, o hóspede de Allah, que é o mês de Ramadã. Daqui para diante, o desafio é esse:
temos que continuar a praticar o que vínhamos praticando, aquilo que aprendemos no mês de Ramadã. Será que aquele Corão que eu lia diariamente, assim que terminou Ramadã, vou fechar o Mus'haf e só irei continuar a ler o Corão no próximo Ramadã? Essa deve ser a pergunta que cada um de nós deve lançar a si próprio. Eu li o Corão no mês de Ramadã. Terminou Ramadã, será que vou fechar o Corão? Só voltarei a ler no próximo Ramadã? Caros irmãos, se todos nós implementássemos, puséssemos em prática com os ensinamentos do mês de Ramadã, vos garanto que a imoralidade ia acabar, a desonestidade ia acabar, a avareza ia acabar, porque o mês de Ramadã ensina a termos aqueles valores éticos e morais. Esses são ensinamentos, caros irmãos, que nós temos que aprender do mês de Ramadã. Por isso, os ulamás até chegam a dizer o seguinte: é muito simples para a pessoa saber se o seu Ramadã foi aceite ou não. É muito simples. O meu Ramadã foi aceite ou não? É somente olhar para o seguinte pormenor. A pessoa antes de Ramadã vinha cometendo um determinado pecado. Chegou o mês de Ramadã, deixou de praticar aquele pecado. Terminou Ramadã, continua a praticar o mesmo pecado. Isto é sinal de que alguma coisa eu não aprendi de Ramadã. Você vinha, por exemplo, bebendo. Chegou o mês de Ramadã, deixou de beber. Terminou Ramadã, continua a beber. Então isto é sinal de que o seu Ramadã não trouxe aquele efeito desejado. Qual é o efeito desejado do Ramadã? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Foi-vos prescrito. Veja só o termo que Allah usa: prescrito, prescrição. Allah prescreveu o mês de Ramadã. E se Allah prescreveu o mês de Ramadã, é para resolver um problema que se encontra nos seres humanos. Qual é esse problema? La'allakum tattaqun. Aquisição do taqwa, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. O temor. Este é um pormenor muito importante. A pessoa saber se o meu Ramadã foi aceite ou não. É só olhar dos hábitos, dos pecados que ele vinha cometendo e deixou por causa de Ramadã. E porque Ramadã terminou, ele continua a cometer os mesmos pecados. Aí é sinal de que aquele la'allakum tattaqun, ainda a pessoa não usufruiu. Porque temor o que é? Temor é a pessoa colocar entre si e o inferno uma barreira. Colocar entre si e o inferno, o Jahannam, uma barreira. Você temer Allah subhanahu wa ta'ala onde quer que esteja, assim como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz. Não fica bem para um crente, caros irmãos, só e somente temer, ter medo de Allah, somente no mês de Ramadã. Por isso até alguns álamos chegam a dizer de que existe um grupo que somente adora Ramadã. Adoram Ramadã. Então não convém, não fica bem para um crente, para um muçulmano, somente temer Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Ramadã. E terminou Ramadã, a pessoa já não tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala.